Não é somente o Papa da Igreja Católica que é uma pessoa santa. Não são as pessoas que foram reconhecidas pelas instituições religiosas, como a Igreja Católica, canonizados como santos, que se tornaram santos. Na verdade, todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebe do Senhor Jesus Cristo uma santa convocação. Uma santa convocação e ser santo são coisas diferentes. Não há no mundo, no presente momento, não haverá no futuro, assim como não houve no passado, alguém que foi capaz de se tornar santo, além daquele que do céu desceu e para o céu retornou. Ou seja, somente o Senhor Jesus Cristo é santo. Ele aqui na terra, ele andou entre nós como santo e voltou para o seu lar de glória nos céus. Fora ele, fora o Senhor Jesus Cristo, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano pode ser considerado santo, deve ser chamado santo, porque não somos. Nós somos pecadores, nós somos pessoas errantes, movidos por diversas falhas, movidos por sentimentos, movidos por erros, movidos por pecados, que precisa da presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas para que alcancemos, para que nos tornamos uma pessoa livre, para que nos tornamos uma pessoa liberta. Ou seja, sem a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós continuamos uma velha criatura, nós continuamos como um velho eu, errante, pecador, sem salvação. Todavia, em Cristo Jesus, recebemos uma santa vocação. Mas que santa vocação é essa? Qual que seria essa santa vocação na qual a palavra, através do apóstolo Paulo, nos diz? O ministério de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador tem o dever, tem a obrigação de pregar o seu Evangelho. E não há desculpa, como o profeta Moisés dava. Não há justificativas para que nós não cumprimos essa santa vocação do Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, antes que nascemos, antes que os nossos pais se casassem, o Senhor já havia nos escolhido para pregar o seu Evangelho, para anunciar as suas boas novas, para instruir a humanidade nos seus caminhos. Então não há desculpa que justifica não pregar o Evangelho. Você não precisa saber ler. Quem acompanha o nosso canal, a gente já deu testemunho de uma irmã em Cristo Jesus que trabalhava numa casa de uma doutora e ela não sabia ler. Todavia, porém, entretanto, por causa da sua forma, o seu testemunho de vida, a sua postura no local de trabalho, despertou na sua patroa o interesse de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Então não há justificativa, porque eu não sei ler, eu não preciso pregar. Eu não sou uma pessoa eloquente, eu não tenho boa voz, eu sou gago, eu sou fanho, eu falo errado. Nada disto é aceitável.
nada disso serve como justificativa para que nós deixamos de pregar a palavra, deixamos de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos um compromisso firmado, um compromisso na qual nos foi dado quando o Senhor nos chamou. E ao nos chamar, ao nos convocar, o Senhor colocou a sua santidade em nós, por meio do teu Espírito Santo, para que nós pudéssemos pregar o Evangelho, para que nós pudéssemos pregar as boas novas, para que nós pudéssemos anunciar o amor de Cristo Jesus para com a humanidade, através da sua palavra, através do seu Evangelho, através da sua palavra. E é isso que devemos fazer, é isso que devemos procurar fazer, anunciar as boas novas em Cristo Jesus, certos e confiantes que a santa vocação do Senhor para nossas vidas, nos dadas antes mesmo de nós nascermos, nós estamos cumprindo nas nossas vidas. Porque se você passar a sua vida toda enfurnado dentro de um templo construído por homens, achando que ali você está alcançando a salvação, pensando que ali você está salvo, você está passando por um equívoco na sua vida. Você está deixando de desfrutar o melhor que o cristão tem, o melhor que o cristão pode fazer, que é pregar a palavra, que é anunciar as boas novas, que é bendizer o amor de Cristo Jesus para com a humanidade. Desperta para a vida, acorda. Eis que o Senhor te colocou uma responsabilidade. Nas tuas mãos está a obrigação de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E você vai ficar aí até quando? Buscando a riqueza, buscando a cura, a libertação, buscando a salvação para a sua família, sendo que a salvação da humanidade depende de você. Seu marido, a sua esposa, o seu filho ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo por causa do mau testemunho que você tem dado. Sim, a sua postura, o seu caráter tem impedido de que eles aceitem o Senhor como seu único suficiente Salvador. Não é só quando você está dentro de um templo religioso que você deve se comportar como alguém em santidade, como alguém santo, mas em todos os locais que você está, em todas as situações que você se encontra, quer seja dentro de uma igreja, quer seja no meio da rua, quer seja num bar, quer seja numa festa, é o seu testemunho, é a sua convicção, é o seu bem-dizer, é o seu relacionamento que vai dizer, que vai falar se é ou não é, quando foi, quando não foi. Muda a sua postura, muda a sua atitude, passa a dar testemunho de Cristo Jesus através do seu caráter, através da sua postura, para que as pessoas não tenham sombra de dúvida que a presença de Cristo Jesus é real, ela é verdadeira, ela é única na sua vida. Ninguém é santo, não existe ninguém que seja santo. Isso é uma tradição religiosa. O único santo que existe é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que entregou a sua vida por nós, aquele que deu a sua vida em favor de nós, a fim de que, através dele, por ele, a ele, nós possamos viver, nós possamos estar em comunhão, nós possamos viver em santidade. E essa santidade se dá com a presença de Cristo Jesus na nossa vida, por meio do teu Espírito Santo.
Mas essa santidade nos foi dada não para que possamos ficar religiosamente nos postrando, apresentando para os outros. Mas essa santa vocação nos foi dada para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos anunciar as boas novas, para que possamos dar testemunhos de Cristo Jesus através das nossas vidas, demonstrando às pessoas um caráter limpo, incorruptível, voltado para aquele que nos chamou, para aquele que nos convocou, para aquele que nos resgatou. Então você só é santo porque você recebeu. Você só é santo porque você tem na sua vida a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não te faz um santo a ser devotado pelas pessoas, mas te faz capacitado a pregar, capacitado para anunciar, para bendizer, para glorificar o Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, pregando a palavra de Cristo Jesus. É para isso que a santa vocação, antes mesmo do seu nascimento, lhe foi dado para que você hoje pudesse pregar o Evangelho de Cristo. E se você assim não está se comportando, se você assim não está agindo, está na hora de você rever os seus conceitos. Está na hora de você rever a sua postura. Está na hora de você rever as suas atitudes. Está na hora de você viver a verdade. Porque você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, todavia não pregar o seu Evangelho, não anunciar as suas boas novas, você ainda continua vivendo na mentira. No máximo que você está vivendo próximo a Cristo é a religiosidade. Porque todo aquele que verdadeiramente aceita o Senhor Jesus Cristo, entende a sua santa vocação, ele pega a sua Bíblia, ele começa a pregar a palavra, ele começa a dizer as boas novas de Cristo Jesus. E se ainda você não fez isso, se você ainda vive achando que através da fé em Cristo Jesus vai prosperar, se você ainda acredita que através da fé em Cristo Jesus você vai ser liberto dessa doença, esse espírito maligno que te acompanha, que acompanha a sua família, vai ser expulso. Você ainda não se converteu, você ainda não entendeu que o Evangelho de Cristo Jesus, o aceitar o Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador, vai além dessas coisas. Porque a prosperidade é coisa material. Essa enfermidade, essa doença, ela é física. Ela não altera o nosso novo homem, o nosso novo ser. Todavia, sim, podemos ser curados, se isso for trazer salvação para alguém, se isso for gerar vida em alguém. Porque se não for, ou até mesmo se for para nos afastar dos caminhos, nos afastar da presença do Senhor Jesus Cristo, o Senhor não há de tirar de nós, o Senhor não há de nos livrar dessa doença, porque nós não nos conhecemos tão bem como o Senhor nos conhece. Nós não sabemos o que irá acontecer no futuro, mas o Senhor conhece. E por isso é que devemos, é por isso que a nossa vida tem que ser plena, confiante,
somente em Cristo Jesus, para que assim a gente possa entender, para que assim a gente possa compreender, para que assim a gente possa caminhar, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, não conforme os nossos desejos, mas daquele que nos convocou, naquele que nos escolheu antes mesmo de nós nascermos. A Ele devemos, a Ele temos um compromisso firmado, temos uma obrigação a ser cumprida, que é pregar o Evangelho, que é anunciar as boas novas, que é bendizer a sua palavra. Então não se iluda, não perca a sua vida, não deixe de viver aquilo que de melhor o Senhor tem, aquilo que de melhor o Senhor pode fazer por você, aquilo que de melhor o Senhor espera de você. Que você pregue a sua palavra, que você anuncie as suas boas novas, que você seja comprometido com Ele, com a sua palavra, com o seu Evangelho, a fim de que você não se perca nesse mundo, a fim de que você não se desvie para as coisas desse mundo, mas antes esteja focado, mas antes esteja alicerçado no Evangelho, na palavra de Cristo. Não se deixe levar, não se perca, mas mantenha-se fiel, mantenha-se fundamentado, mantenha-se honrado aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que o Senhor te convocou, porque a santidade de Cristo Jesus está em você, para que você possa pregar o Evangelho, para que você possa anunciar as boas novas, para que você possa bendizer a palavra do Senhor, para que você possa bendizer o amor de Cristo Jesus, através da sua vida, através do seu ser, através da sua convivência, da sua comunhão, da sua santidade para com Cristo. Não existe um homem santo, nunca existiu e jamais vai existir além de Cristo Jesus. Mas através de Cristo Jesus, através da aceitação de Cristo Jesus como nosso único suficiente Salvador, somos todos santos. Não para que sejamos devotados por outras pessoas, porque não merecemos essa glória. Essa glória é de Cristo Jesus, e a Ele somente deve estar. Para que não haja condenação para essas pessoas, não devemos aceitar jamais ser exaltados, não devemos aceitar jamais ser santificado, canonizado pelas pessoas, porque a obra ela não é nossa, a obra é de Cristo. Então o único que merece toda a devoção, toda a honraria por parte da humanidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a majestade. E nós simplesmente vivemos, pregamos, anunciamos, bendizemos aquilo na qual o Senhor nos chamou, aquilo na qual o Senhor nos preparou, a fim de que a sua palavra seja pregada, a fim de que a sua palavra seja anunciada. Não por nós mesmos, não de nós mesmos, mas por aquele que nos chamou, por aquele que nos convocou, por aquele que nos resgatou, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Senhor, seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.